estudantes do 7º ano! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Aula Paraná sua, a minha nossa Aula Paraná de Ensino Religioso. Estão prontos, aventureiros da cultura, para mergulhar no nosso universo da diversidade cultural e religiosa? Bem, hoje vamos falar de um tema bastante importante, que são os líderes religiosos. Mais especificamente, qual é a importância, o papel, a função dos líderes religiosos na promoção da paz mundial. O objetivo desta aula é conhecer a função dos líderes nas organizações religiosas e perceber a importância, a função desses líderes na promoção da paz por meio não só dos seus discursos, mas também das suas atitudes e das suas práticas. Bem, muitas vezes, infelizmente, a religião é motivo de guerras e violência. Se nós formos estudar a história mundial, vamos perceber que muitas vezes as religiões foram e ainda são motivo dos conflitos religiosos. Então, a religião que deveria religar, religião do latim, religar, às vezes ela aparta, ela divide, ela é diabólica, porque diabólico é aquilo que divide. Dia, do grego, divisão. Mas o fato é que o líder religioso é muito importante por meio do seu discurso. Aí tem vários líderes religiosos que promovem a paz mundial por meio da sua influência nos seus seguidores, nos seus devotos, nos seus adeptos. Mas você sabe qual é a função dos líderes na promoção da paz mundial? Como que os líderes podem promover a paz mundial? Bem, vamos começar nossa aula fazendo com que vocês interajam, com que vocês exercitem sua capacidade de argumentação, de escrita, de entendimento. Afinal de contas, a aula não é para vocês, a aula é com vocês. Bom, no Brasil nós tivemos uma liderança feminina, entre muitas outras, a Madre Teresa de Calcutá. Era uma freira, era uma irmã dentro do catolicismo, que ficou muito importante pela prática da caridade, mas também por tudo aquilo que ela escreveu e que ela falou. E quando perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá como poderemos promover a paz mundial, olha que interessante, perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá como promover a paz mundial. Ela disse: vá para casa e ame a sua família. Olha que interessante, para promover a paz no mundo, vá para casa e ame sua família. Você concorda com essa afirmação ou discorda? Pensa diferente dela? Escreva um texto argumentando sobre a sua posição sobre esta questão. Bom, aqui não tem muito certo e errado. O que é o importante? Escreva pelo menos um parágrafo argumentando sobre a frase dela: vá para casa e ame a sua família. É a melhor coisa que você faz para promover a paz mundial. Vamos dar um tempo para você escrever e já voltamos com mais Aula Paraná!
Voltamos com nossa aula Paraná, 7º ano ensino religioso, e estamos falando de líderes religiosos. Os líderes religiosos na promoção da paz mundial. E aí, invocamos na nossa atividade uma liderança religiosa do contexto cristão do catolicismo, Madre Teresa de Calcutá, que quando perguntaram para ela, para Madre Teresa, como vamos promover a paz mundial, ela respondeu: vá para casa, ame sua família. E aí você teve que escrever um texto justificando se você concorda com ela ou não. O mais importante aqui é como você argumentou, como você construiu o seu argumento. Existe uma coisa quando a gente fala de argumento, que é o argumento da autoridade, aquelas pessoas que falam, sabe com quem você está falando? Ou é porque eu estou mandando, então é o argumento da autoridade. Isso não vale. A pessoa não está baseada em propostas, em coisas que fazem sentido ou na lógica, só na autoridade. Por outro lado, existe a autoridade do argumento. Uma pessoa não precisa concordar com ela, com a outra, mas se você tem um bom argumento, isso justifica a tua resposta. Como que você constrói o argumento, como que você legitima aquilo que você está escrevendo. Vocês estão já no 7º ano, então já tem uma capacidade de argumentação. O importante aqui foi escrever pelo menos um parágrafo justificando sua questão. E a Madre Teresa me lembrou aqui um grande filósofo, Diógenes Laércio. Dizem que ele andava pela Grécia Antiga com uma lanterna acesa de dia, procurando um homem honesto, um homem justo. Um dia ele apagou a sua lanterna, sua lamparina e parou de procurar. Perguntaram para ele: você não está mais procurando um homem justo, um homem honesto? Ele disse: quando eu quiser encontrar um homem justo, um homem honesto, eu tenho que me tornar um homem justo, um homem honesto. Então, significa dizer que ninguém consegue mudar o mundo. Por outro lado, você muda o mundo. Quando você se torna uma pessoa melhor, você muda o teu mundo. Você influencia tua família, teu bairro, tua sociedade. Ou seja, todos nós podemos mudar o mundo, mudando a nós mesmos, sendo melhores. Agora, melhor e pior é uma questão ética de cada um. Você tem que refletir sobre o que é certo, o que é errado na sua vida. Bem, vamos em frente, então, pensando aqui os líderes religiosos e a promoção da paz mundial, como cuidar do mundo. Cuido do mundo cuidando de mim mesmo, principalmente daqueles que eu amo, daqueles que estão à minha volta. Bom, um teólogo, filósofo, pensador, religioso, Hans King, um dia escreveu que nunca vai haver paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Olha que interessante para o nosso contexto do ensino religioso. Hans King disse que nunca vai ter paz mundial se não tivermos paz entre as religiões. Como começamos a nossa aula, quando eu disse que muitas vezes as guerras, os conflitos, as agressões, o preconceito, os discursos de ódio, discriminação, tem a ver um plano de fundo, infelizmente, religioso, mas não é culpa da religião. As pessoas usam de má fé, ou seja, usam a religião para pregar o preconceito. Todas as religiões, na sua tese, na sua base, na sua origem, pregam o amor, pregam o respeito. Alguns líderes, algumas pessoas usam da religião para pregar discurso de ódio, o que contraria a própria religião. Por exemplo, o cristianismo, amar o próximo como a si mesmo. No judaísmo também fala que você deve amar o próximo. No islamismo, quase todas as religiões falam do amor, do respeito, da tolerância. Então, se a pessoa seguir a sua religião de fato, ou se ela não tiver religião e seguir as leis, tem que respeitar o próximo. Ou seja, quem faz discurso de ódio em nome da religião, está usando da religião de má fé, está usando a religião de maneira negativa. E o Hans King diz: nunca vai haver paz mundial enquanto não houver paz entre as religiões. E nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo interreligioso. Ou seja, você não precisa acreditar na religião do outro, mas você tem que respeitar, afinal de contas é um outro ser humano. E ele tem o direito de acreditar naquilo que acredita, de professar a sua fé, desde que não fira os direitos humanos, desde que não fira as leis, desde que não use sua religião como desculpa para agredir e desrespeitar o outro. Começamos bem aqui nossa aula sobre líderes religiosos, já com um grande teólogo, filósofo, Hans King, falando que para ter paz no mundo, precisamos ter paz entre as religiões. E aí tem a ver com o ensino religioso.
que o objetivo não é fazer aula de religião, doutrinação, mas conhecer a pluralidade para chegar ao respeito. Bom, as lideranças religiosas possuem a função de orientar os seus fiéis, seus discípulos no caminho da sua religião. Então, o líder é aquele que faz os rituais, é aquele que lê o texto sagrado oral ou escrito, é aquele que coordena as festas, é aquele que propaga os valores e a doutrina de cada religião, independente do nome do líder. Padre, rabino, sheik, pajé, pai de santo, monge, enfim, cada líder religioso tem essa função. Todos guiam os rituais, interpretam as escrituras sagradas e mantêm a tradição oral. Portanto, eles são exemplo. Os líderes religiosos servem como exemplo. As palavras da liderança, as atitudes, acabam sendo exemplo para os fiéis. E aí, aqui temos uma imagem da ONU, quando o Papa, que já morreu, João Paulo II, demonstrou que poderia se unir aqui com monges, com rabinos, com católicos ortodoxos, com pessoas de várias religiões em nome da paz mundial. E o Papa Francisco, o Papa atual da Igreja Católica, também é um ser humano que prega o amor aos outros seres humanos. O Dalai Lama, a sua santidade, o Dalai Lama, ele é o líder máximo do budismo tibetano. Tem várias formas de budismo, Zen budismo, Changchun, que é chinês, o Zen budismo é japonês. Mas o budismo do Tibete tem como líder a sua santidade, o Dalai Lama. Aqui no Brasil, nós temos o monge Padma Santen, que fica Três Canoas, no Rio Grande do Sul, também no budismo tibetano. E eles são lideranças que pregam o amor e o respeito, estão sempre sorrindo, recitando seus mantras. O Dalai Lama escreveu o seguinte: visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e de cuidado, não seria sensato praticar a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Então, o Dalai Lama não fala budistas amem os outros budistas, ele fala amem o próximo, amem todas as pessoas indiscriminadamente, ou seja, um líder religioso pregando aqui o cuidado e o amor ao próximo. E ele é tibetano. Já o Papa Francisco, figura aí muito querida, e eu tenho ouvido falar espíritas, muçulmanos, muitas pessoas de outras religiões dizendo que o Papa Francisco é um grande líder mundial porque ele não diz católicos se amem, ele fala amem o próximo, ou seja, ele está cumprindo aquilo que está no livro sagrado dos cristãos na Bíblia. A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é o bem para toda a humanidade. Então o Papa Francisco, como um grande líder, fala da paz como um bem para a humanidade. Ou seja, função do líder aqui, dando o exemplo, falando palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de paz. Até agora vocês estão gostando da nossa aula? Estão aprendendo? Isso é o mais importante. Estão se divertindo? Estão percebendo como é importante a influência do líder na construção da paz mundial? Então, vamos em frente. Mahatma Gandhi, bom, o Gandhi, ele não é necessariamente um líder religioso. Gandhi foi advogado, mas ele é advogado, mas ele foi o líder do povo hindu, lá na Índia. Ele liderou o povo hindu contra a colonização inglesa. Eles sofriam muito, o povo hindu, e ele liderou o tipo de desobediência civil organizada do povo indiano. Ele também é uma liderança, ainda que não seja uma liderança religiosa. E ele escreveu, olha que interessante, por que eu trouxe o Gandhi, mesmo ele não sendo uma liderança religiosa? Ele disse, me considero hindu, porque ele era da Índia, muçulmano, cristão, judeu e budista. O Gandhi é um precursor daquilo que nós podemos chamar de um discurso sobre a paz mundial. Então o Gandhi teve frases muito bonitas e nessa frase ele está dizendo, eu me considero budista, eu me considero hindu, eu me considero muçulmano, eu me considero judeu e cristão, ou seja, ele buscava o que há de melhor em cada religião. E o Gandhi é um exemplo das pessoas aí que se transformaram em grandes líderes mundiais buscando a paz entre as nações. Já no contexto brasileiro das religiões de matriz africana, a mãe menininha do Cantoá, muito conhecida, uma liderança mulher, falamos no início da Madre Teresa, agora temos a mãe menininha, uma mulher
bastante importante no contexto das religiões de matriz africana. E ela diz, Deus, se perguntando, Deus, o mesmo Deus da igreja é o mesmo Deus do candomblé. Ou seja, ela dizendo que o Deus é um só, tanto para o candomblé, das religiões de matriz africana, umbanda, como também do cristianismo. Por isso não há motivo para os cristãos terem preconceito com as religiões que são diferentes da matriz cristã, com as religiões de matriz africana. Afinal de contas, Deus é um só. Isso para mãe menininha do Cantoá. Ou seja, até aqui estamos vendo a importância desses líderes que pregam a paz, que pregam o bem, o rompimento com a discriminação, com o preconceito, que também é o objetivo das aulas de ensino religioso. Agora, vamos fazer aquele break, aquela paradinha, para vocês fazerem uma atividade. Escreva um texto argumentando sobre a importância dos líderes religiosos. Tudo isso que a gente viu até agora na promoção da paz, da cultura da paz. É preciso criar uma cultura de paz. E, se possível, cite um exemplo. Se você puder, um exemplo de um líder religioso que promove a paz, que não desses que eu citei até aqui. Por meio das suas ações, que ele está promovendo a paz, por meio das suas ações, das suas atitudes. Escreva pelo menos um parágrafo. Vamos dar um tempo para vocês exercitarem, fazer essa atividade e já voltamos com mais Aula Paraná! Voltamos com aula Paraná, ensino religioso, 7º ano, estamos falando da importância dos líderes religiosos na promoção da paz mundial. O objetivo desta atividade é você descrever a importância da liderança por meio da sua fala, das suas atitudes, inclusive de falar corretamente aquilo que a doutrina prega, porque as religiões, na sua base, no seu fundamento, nenhuma religião prega agressão, violência. Todas as religiões encaminham o ser humano para ser melhor. Ser melhor é respeitar o outro. Discursos de ódio não combinam com a religião quando você está sendo fiel à origem daquela religião. Bom, cabe às lideranças aqui meio que já... importante na nossa atividade era você argumentar, você criar um argumento bem escrito. Cabe às lideranças de cada religião promover o respeito à diversidade religiosa, falar sobre a intolerância, sobre a violência de cunho religioso, se posicionar frente às práticas de preconceito. Então, cabe ao líder se posicionar, dizendo para os seus fiéis que nenhuma religião, que inclusive a sua, não prega o mal. Além de possuir essa função, uma função dentro da estrutura hierárquica, ou seja, o líder tem a sua função dentro da religião,
Os líderes também possuem a responsabilidade social frente aos desafios da vida em comunidade. Viver todos juntos, como na ilustração, independente da sua religião, inclusive aqueles que não têm religião nenhuma. Nós estudamos religião no ensino religioso, independente do que você acredita na sua casa, na sua família, porque todos temos que conhecer e assim chegamos ao respeito, superamos a intolerância, o desrespeito e a discriminação. Ninguém gosta de ser discriminado por ser como é ou por aquilo que acredita. Bom, agora vamos fazer uma atividade de múltipla escolha. Bem, marque a alternativa correta. Conforme a aula de hoje, o diálogo interreligioso, lembrando lá do Hans King, é uma forma de demonstrar a importância que as religiões possuem. Apesar das diferentes aparências, elas também possuem coisas em comum. O que elas possuem em comum? Letra A, princípios éticos e morais comuns a todas as religiões. B, conflitos inconciliáveis que levam à discriminação e à intolerância. Letra C, líderes que discordam dos outros, tornando impossível o diálogo. Vamos dar um tempinho para vocês resolverem essa questão, escolherem a alternativa correta e já voltamos com mais aula Paraná! Voltamos com a aula Paraná para a resolução da nossa última atividade da aula de hoje. Bom, apesar das religiões possuírem características diferentes, elas têm em comum princípios éticos e morais, ou conflitos inconciliáveis, ou ainda líderes que discordam, por isso não pode ter diálogo. Qual será a resposta correta? Vamos descobrir? Letra A, princípios éticos e morais comum a todas as religiões. As regras de ouro das religiões, ou seja, aquilo que elas têm em comum, é sempre falar do amor, do bem e da paz. Então, quer dizer, se um líder religioso prega o contrário, está indo contra sua própria religiosidade. Mais do que promover a tolerância, o diálogo interreligioso é uma forma de incentivar o respeito à diversidade cultural e religiosa, por meio das ações e da fala das lideranças que são influenciadoras nas suas comunidades. É possível superar a discriminação e os preconceitos de ensino religioso, como eu venho dizendo, e é o objetivo geral do ensino religioso. Retomando aqui o que nós estamos falando na nossa aula sobre a importância dos líderes religiosos na promoção da paz mundial. Então, descobrimos que o líder pode promover a superação do preconceito, da violência baseada em crença e na religiosidade. Além disso, o diálogo interreligioso pode ser um caminho para a construção da paz mundial. Bem, eu me despeço de vocês, esperando que vocês tenham gostado da nossa aula, desejando que vocês fiquem bem, se cuidem,
Como disse a Madre Teresa de Calcutá, vai para sua casa e cuida daqueles que você ama. E com isso, encerramos nossa aula dizendo, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!